Boa tarde, pessoal. Eu sou a Alessandra Domingues Pinto. Sou terapeuta holística, sou mestre em Reiki. E hoje eu convidei Gustavo Azevedo para falar um pouco sobre karma, porque é um assunto muito falado e pouco entendido. Então, eu chamo aqui o Gustavo Azevedo para nos dar um esclarecimento sobre esse... Ele é um estudioso, espiritualista, né? Também mestre em Reiki, e ele vai nos esclarecer um pouco sobre esse tema. Oi, Gustavo, tudo bom? Boa tarde. Oi, Alessandra, tudo bem? Gostaria de te agradecer a oportunidade de poder conversar contigo e com teus telespectadores e ouvintes. E eu desejo que esse encontro, então, seja muito proveitoso para todos nós. Vamos lá. Obrigado. Vamos primeiro começar pelo conceito do karma. O que tu tens assim para passar para a gente como conceito do karma? Olha, eu acho que essa questão ela é bastante mal compreendida, né? E quando a gente estuda esse assunto, ou quando a gente procura se informar do ponto de vista de leitura e de escutar áudios e ouvir palestras, a gente pode perceber que existe muita confusão a respeito desse conceito. Isso porque certamente não existe um conceito que é unificado, porque cada religião, ou cada postura ou tradição de conhecimento espiritual, ela procura conceber a sua definição de karma, né? Se a gente olhar, por exemplo, friamente para o conceito budista ou hinduísta, eles são diferentes do conceito que é adotado, por exemplo, pela doutrina espírita, que, aliás, por exemplo, nem usa essa palavra, né? Então, a gente precisa primeiro entender que essa diversidade de conceitos ela é algo natural, porque não existe uma mesma base teórica de percepção entre as diferentes tradições de conhecimento espiritual e religiosa, né? Mas, embora isso, a gente pode traçar um ponto paralelo em comum e retirar alguns conceitos, tentando, de algum modo, subtrair deles o aspecto meramente místico ou de uma crença que não seja apoiada na lógica. E é isso que eu penso mais ou menos a respeito, né? Então, a primeira questão é que a definição, ela varia, não existe uma definição certa ou errada. Então, por exemplo, se eu perguntar para um monge budista, ele vai ter uma definição. Se perguntar para alguém que segue a Cabala, talvez ele tenha uma outra definição. Se perguntar para um católico, talvez ele ria da expressão, tu entende? Então, o primeiro ponto que a gente tem que esclarecer a respeito disso é que não existe certo e errado. Tá. Isso eu acho importante frisar, porque a gente vive uma época, né, em que as pessoas elas têm a sua verdade, e a verdade delas geralmente exclui qualquer outra verdade. E então, aqui isso é uma no... questão já... Desculpa, Gustavo. Assim, aqui no ocidental, assim, do mundo, o karma ficou visto sempre como uma coisa ruim, né? Isso, sempre como um aspecto negativo, né? Quando a gente olha, usualmente, assim, quando se usa essa expressão, a gente geralmente tem uma conotação negativa. Mas, na verdade, isso não corresponde à realidade, né? Porque o karma é alguma coisa neutra, por assim dizer. E aí a gente já está avançando para essa questão do conceito, foi por isso que eu introduzi ela, porque a gente está já direcionando a nossa ideia no sentido de que karma é alguma coisa que está relacionado a uma causalidade, não é? Não é esse conceito essa ideia que tu está querendo passar? Sim, eu tenho ideia que é sempre como se fosse uma consequência, né? Isso, Agora, o exatamente. que eu não tenho bem definido, se é a consequência por escolha, o destino, como é que ocorre esse karma na vida das pessoas, né? O karma, então, né? Porque a gente está chegando a uma definição consensual, mais ou menos consensual, então ele está relacionado a uma ideia de causalidade, né? E essa causalidade ela pode ser uma causalidade voluntária, a pessoa conscientemente pratica uma ação ou uma omissão com o intuito de ter uma certa reação adversa, que ela pode experimentar e conceber e visualizar, ou muitas vezes ela pode agir de forma inconsciente e de qualquer modo ela vai experimentar as consequências dessas atitudes também. É por isso que quanto mais a gente, por isso que se usa também o termo evoluir, entende? Quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente desperta, olha as expressões que eu estou utilizando que são sinônimos para a mesma coisa, quanto mais a gente ilumina, isso significa que a gente vai expandindo o nosso paradigma de consciência e a gente vai
tendo uma lucidez a respeito disso tudo. Então, menos reféns do nosso processo inconsciente nós nos tornamos. E mais sujeito ativos da nossa evolução e da nossa vida, a gente acaba também nos tornando mais sujeitos ativos do nosso processo evolutivo de vida, entende? Então, assim, respondendo a tua pergunta, eu sei que eu estou falando demais, estou sendo um pouco prolixo, talvez. Eu acredito, não é, ou pelo que eu já li e estudei a respeito do tema, que o karma ocorre independentemente de nós agirmos de forma voluntária ou involuntária. Claro que a gente pode daí tentar estabelecer um paralelo no sentido de que se as retribuições que a gente tem dessas ações, elas são na mesma intensidade, entende? Então eu até acho que quando é inconsciente, não é, a contabilidade divina, ela procede de uma forma diferente. Porém, não é, a gente já está evoluindo para uma ideia de consequência. Então isso é uma coisa que eu queria frisar, e por isso que eu falei a respeito do conceito. Por quê? Porque tem tradições de conhecimento espiritual que definem o karma como simplesmente como um aprendizado, entende? Sim. O karma é um aprendizado por quê? Porque na medida em que tu aprende alguma coisa e que tu muda a tua forma de agir, tu transforma a tua vida. Então o karma tem por objetivo te ensinar alguma coisa. E não simplesmente ser uma contribuição assim meramente matemática das tuas ações, né? Lógica e previsível. Sim. Então, o senso de... Porque aí eu tô me referindo já também ao senso de proporção das ações e reações que nós recebemos. Então, assim, acho que a gente precisa, talvez, voltar para o básico. Assim, eu quero que tu me ajude, porque talvez eu esteja falando demais e esteja ficando um pouco confuso Não, as coisas, tá? Então, vamos definir o que é karma, então, para nós, né? isso. E depois a gente pode falar, a gente pode entrar na maneira, no significado dele e como ele opera. Como Depois, como ele lidar? opera, como lidar com ele, de modo que a gente possa fazer com que isso seja uma ferramenta a nosso favor. Então assim, entre todas essas percepções, eu acho que a mais simples e que contribui mais para o nosso processo de vida e que é a menos metafísica e que é a menos assim filosófica é aquela que traz a definição do karma como sendo ação e reação, né? Até, por exemplo, nesse ponto eu acho até que a doutrina espírita ela definiu muito bem. Allan Kardec, por exemplo, não usou a palavra karma, então ele denominou a lei de ação e reação. Nesse aspecto, eu acho que para nós ocidentais, que temos uma mente bem cartesiana, uma mente lógica, né, e essa definição funciona de um modo bastante adequado. Então, assim, o karma, ele é a retribuição que nós experimentamos na vida em relação ao impulso que nós realizamos de energia, tu entende? Então, assim, como a gente movimenta a nossa energia através dos nossos pensamentos, das nossas ações, dos nossos quereres no universo, e esse movimento de energia que a gente faz, essas ações, essas atitudes, as omissões, os desejos, os pensamentos, as palavras, os sentimentos, tudo isso movimenta a energia, tudo isso é movimento de energia. E como a gente movimenta essa energia e exterioriza essa energia movimentada através dessas formas sutis ou não de manifestação, o universo, de alguma forma, retribui a essa manifestação que nós desencadeamos, entende? Então, todas as nossas palavras, todas as nossas ações, todos os nossos sentimentos, todos os nossos desejos, todas as nossas inações, elas geram karma. Por quê? Porque a gente vive num campo de infinitas possibilidades, né? E que a cada segundo nós estamos construindo linhas kármicas ou de destino conforme os nossos pensamentos, sentimentos, ações, ambições, todas as maneiras pelas quais nosso espírito se manifesta frente à vida. E para que a gente possa compreender bem essa noção de karma, a gente precisa relacionar ela a uma ideia de que o universo é um local causal. Por alguma razão, o Deus, o Criador, ou conforme a denominação que a gente quer empregar, ele estabeleceu regras ou princípios ou leis, não é, pelas quais ele rege a obra da sua criação. E uma dessas leis é a lei da causalidade, tão bem enunciada, por exemplo, no Evangelho, quando Jesus disse que cada um colhe aquilo que planta, né? Então, o karma está estritamente relacionado, a noção de karma está estritamente relacionado ao fato de que nós concebemos o universo como um local causal. Porque somos espíritos, ou seres,
enfim, não interessa a denominação, em evolução. Então, também pressupõe, de alguma forma, isso, né? Essa outra noção de que nós estamos realizando um movimento ascensional, evolutivo, não é? E que as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas omissões, os nossos sentimentos, os nossos quereres, eles são formas pelas quais o nosso espírito manifesta a energia, e o universo sendo um local causal, porque esse é um princípio estabelecido por Deus, e é assim que opera a justiça divina, através da causalidade, não é? Nós vamos receber da vida conforme o movimento que nós desencadeamos. Isso, como eu falei, é a perfeita justiça de Deus. As pessoas se perguntam como opera a contabilidade de Deus ou a justiça divina, né? E muito se escreve, se divaga e se acaba se filosofando sobre a justiça de Deus. Mas a justiça de Deus, ela está caracterizada justamente nessa lei, que ela é uma lei irretorquível. Então, na medida em que nós procuramos ter um controle da nossa manifestação de energia, a gente de alguma forma vai controlar o nosso destino, entende? Então, o karma é, na verdade, o resultado que nós experimentamos na nossa vida da energia que nós manifestamos. E nesse através Desculpa. Desculpa, pode falar. Nesse processo aí se encaixa perfeitamente o livre-arbítrio, né? Bem Exatamente. direitinho, que é uma das... É uma ferramenta, né, uma ferramenta que Deus nos deu, a liberdade, para que a gente pudesse escolher nesse universo de opções criadas por Ele. Essa que é a verdade. E afasta aquela coisa de, se Deus é tão bom, como é que Ele deixa acontecer coisas ruins, né? Todo mundo tem mania de falar, né, dessa forma. Exato. E aí tu entendendo todo esse processo kármico, tu vê que não é dele isso, né? É um processo. Isso, na verdade, Deus não faz o mal, né? Ou causa o sofrimento. O que causa o nosso sofrimento são as nossas ações. E como Deus é infinitamente justo e perfeito, na medida em que nós desencadeamos esse impulso de dor, não é? Consequentemente nós receberemos as consequências dessas ações em algum momento da nossa existência espiritual. Se não fosse assim, Deus não seria justo e não seria perfeito. Por quê? Porque quem desencadeasse uma certa forma de energia, não recebendo as consequências dessa energia, isso seria injusto com quem faz ou opera de maneira diferente no universo, tu entende? Exato. Então, se uma determinada pessoa, isso é intuitivo, é assim que a gente se relaciona com as pessoas, que um pai educa um filho, por sinal, ou qualquer relacionamento pessoal, né? O movimento que as pessoas fazem é o que determina as nossas reações, de maneira geral, né? Então, assim, seria injusto, por exemplo, que tu tem 2 filhos, um se comporta de uma forma, outro de outra, tu não pode tratar os 2 da mesma forma. Exato. Tu vai tratar de maneira diferente. Por quê? Porque tu vai lidar com aquilo que está acontecendo, como essas pessoas elas estão, como esses filhos estão agindo no mundo. São pessoas diferentes que agem de maneiras diferentes, né? Então, de alguma forma, Deus, até por ser um pai, entre aspas, faz o mesmo. Se alguém teria determinadas condutas, ações, atitudes, omissões, né? A justiça dele e a perfeição dele justamente em que a pessoa possa eleger, possa escolher o que ela quer para ela, sabendo que a colheita é obrigatória. E essa é a perfeição e justiça de Deus, entende? Se não fosse assim, não haveria justiça. E Deus não poderia ser Deus por concepção assim filosófica, né, de um ser perfeito. As pessoas erroneamente, de forma leiga, pensam assim: mas nós vemos tanta gente que faz o mal, a minha vizinha, meu colega de trabalho, meu vizinho, meu colega de trabalho, fulano da minha família, e eu que sou uma pessoa boazinha, que faço bem, que sou bondoso, que sou bonzinho, estou sofrendo e tenho problemas. Mas Exato. aquela pessoa, até a gente se projeta às vezes, uma pessoa famosa que é rica, mas ela tipo, comete crimes, se cometem crimes anos a fio, né? Pessoas que usam drogas. Mas a gente pensa, puxa, essas pessoas têm tudo. Às vezes aparentemente tem tudo. E nós que estamos aqui somos pessoas boas, fazemos o bem. Deus não olha por nós, onde está a justiça de Deus? Deus não existe. Né? Isso é um raciocínio leigo, porque nós somos seres imortais, não é? Seres imortais e atemporais. E de modo que, se nós estamos sofrendo hoje, e passando por dificuldades hoje, é porque de alguma maneira nós desencadeamos e atraímos isso para o nosso processo de vida.
E se outras pessoas que não estão vivendo essa realidade, mas estão agindo de forma que nos parece que isso pode acontecer com elas no futuro, provavelmente em algum momento isso vai acontecer, tu entende? Sim. Então a gente não pode olhar de uma forma imediatista. Por quê? Porque somos espíritos imortais e temos todo um passado que na verdade condiciona o nosso momento atual. Então, voltando à tua pergunta inicial, né, a tua colocação inicial a respeito do karma ser algo que é visto como algo negativo, é uma noção errônea. Por quê? Porque as pessoas consideram o karma como o sofrimento que elas estão passando na sua vida. Mas as coisas boas que nós estamos vivendo na nossa vida e que nós já vivemos, não há pessoas que não tenham vivido coisas boas, também é o karma. Então, as coisas boas que eu tenho na minha família, por exemplo, assim, eu tenho saúde, entende? Então, em algum momento eu fiz por merecer isso. Eu tenho bons relacionamentos, eu tenho um bom emprego, qualquer coisa que eu tenha de positivo, eu tenho um travesseiro onde reclinar a cabeça, tu entende? Se eu tenho isso é porque eu tenho mérito suficiente. Agora, nos campos da minha vida em que eu não tenho mérito, ou que no passado eu não construí esse mérito, melhor dizendo, bom, isso é o meu campo de trabalho. Isso é o karma que eu estou vivendo. As dificuldades que nós experimentamos na vida, o sofrimento e as dores que nós estamos vivenciando no momento atual, que nós acreditamos que são fruto do nosso karma, nós denominamos isso como uma forma, nós concebemos isso como uma forma pejorativa. Na verdade, são os pontos da nossa existência e da nossa conduta, aliás, os pontos do nosso comportamento, da nossa personalidade, que nós precisamos ressignificar. Então, Sim. por exemplo, se eu tenho problema de, sei lá, um problema qualquer, um problema nos meus relacionamentos familiares, então eu tenho que olhar para o meu comportamento no ambiente familiar. Como eu ajo com as pessoas? Não é? Provavelmente eu preciso reaprender a me comportar, modificar as minhas atitudes. Bom, se eu modifiquei as minhas atitudes e ainda assim estou vivendo dificuldades, é porque eu ainda estou colhendo o resultado das ações do passado. Mas no momento em que eu sei que eu estou agindo de maneira correta, conforme a minha consciência, não é? E em consonância com aquilo que eu quero, eu tenho certeza absoluta que em algum momento essa pessoa vai colher o resultado disso na sua vida. Sim. Porque essa é a justiça de Deus. Então a gente precisa desfazer que... Diga. Não, é que se tu parar de olhar só o lado material da coisa, tu vai ver que é bem mais amplo e tu começa a entender todo o processo, né? Tu vê que não é só o benefício material, né? Tu tem todo a saúde perfeita, intacta, e a pessoa ainda está reclamando porque o fulano tem mais do que eu, não sei o quê, e ele rouba, que nem tu estava falando no início da conversa, né? E não é só isso, né? Ele também, e sem falar assim, um dia eu vi uma metáfora que eu achei legal, que a gente é tipo o brilho da estrela. A gente vai colher lá adiante o que a gente está plantando aqui hoje. Então, o que tu está colhendo hoje é coisa bem profunda, né? Bem não significa, não é especificamente o de ontem, né? Que eu estou colhendo. Pode ser bem mais lá atrás. Exato, porque justamente porque somos seres imortais, não é? E que seguramente trazemos conosco esse passado, não de forma consciente, não é? Mas ele se manifesta na nossa vida, como o passado se manifesta na nossa vida. O passado se manifesta na nossa vida nas conjunturas atuais da nossa existência. Então, se uma pessoa olha, claro, salvo se for um santo que reencarna com uma missão, porque os santos passam por muitas dificuldades para ensinarem, mas não porque precisam. Né? Vejamos o exemplo, por exemplo, de Jesus ou de Buda, né? Que viveram entre nós e sofreram as coisas do mundo, muitas vezes, mas não porque eles tinham karma, algo para aprender, mas porque eles nos ensinaram. Tirando esses seres iluminados, todos nós, olhando para a nossa vida, podemos identificar como foi o nosso passado. Muitas vezes, no meio espiritualista, as pessoas elas têm ilusão a respeito de suas vidas pretéritas e desejam até mesmo investigar para que tenham um conhecimento consciente do que fizeram e quem foram no passado. E muitas vezes isso é uma fuga ou uma ilusão. Por quê? Porque as dificuldades que eu tenho na minha vida hoje, elas indicam quem eu fui e o que eu fiz no passado.
Saber qual era a cor dos meus olhos há 400 anos atrás, ou se eu tinha cabelo ou se eu era careca, não muda a minha vida hoje. Mas saber, mas compreender que eu vivo esse problema, porque eu preciso aprender a lidar com essa situação, porque no passado eu não aprendi a lidar com essa situação, ou não lidei com ela de maneira correta, isso sim é uma informação que pode ser relevante e mudar a nossa vida. Então, compreendendo isso, eu olhando para a minha vida atual, eu consigo identificar quais foram os meus pontos de omissão no passado. E os problemas que eu tenho manifestado hoje na minha vida são a minha missão no mundo. Entende? Por quê? Porque eu reencarnei, ou eu estou vivendo justamente para transcender esses problemas. Então, qual é a minha missão de vida? É melhorar quem eu sou. E Por como é que isso, eu faço isso? Como é que eu faço isso? Olhando para a minha vida e para os problemas que eu tenho. Porque eles manifestam parte daquilo que eu sou também. Né? Os problemas, eles são consequência do que nós somos, segundo essa percepção que nós estamos trabalhando. Né? Então, os pontos de desafio da minha vida, eles são a minha missão para comigo, tu entende? sim. E só vão se apresentar para ti desafios que tu tem que trabalhar, aqueles que tu não tem que trabalhar não se apresentam, né? E por isso que eu acho importante a gente falar desse assunto, porque ele é bem mais amplo do que a gente imagina, né? Faz a gente entender e se tirar daquela posição de vítima da vida, sabe? Que a gente costuma, quando apresenta um problema, né? Exatamente. Isso é uma coisa muito importante que tu falou, porque enquanto a gente fica nessa postura de passiva, né? Acho que vítima até é uma palavra que eu não gosto muito. Evitar. Porque ela é muito pejorativa, muito carregada, né? Mas mas é verdade. Enquanto a gente fica na postura da vítima, a gente está na postura da inação, não é? Só que não funciona assim. Ninguém que evoluiu, ou que é feliz, ou que foi feliz, ou que homens e mulheres que mudaram a história da humanidade, eles adotaram essa passividade. E provavelmente essas pessoas sofreram muito também. Mas o que elas fizeram foi assumir a responsabilidade pela sua vida. E no momento que a gente assume a responsabilidade pela nossa vida, a gente entende que é preciso realizar uma transformação. Se nós queremos alguma coisa diferente. Então, por que é importante a gente entender o karma, né, como consequência e não só como uma coisa pejorativa, né, para a gente entender todo esse processo e para a gente saber como lidar e acelerar a nossa evolução ou aproveitar essa fase que a gente está, né, da nossa vida. Exatamente. Quando nós somos pessoas absolutamente inconscientes, né, a única forma que a gente encontra de mudar é sofrendo. Então as pessoas sofrem muito e às vezes se cansam de sofrer e acabam mudando, não é? Mas isso ocorre de uma forma quase inconsciente. Agora, quando nós já somos um pouco mais despertos e nós compreendemos isso, nós podemos nos colocar um passo adiante do sofrimento. Porque pode ser que eu não esteja ainda sofrendo uma dificuldade muito grande na minha vida, mas eu já posso olhar para mim e ver que alguns traços de personalidade não são positivos. Eu posso olhar para o lado e ver, por exemplo, que há pessoas que fazem certas coisas e que elas sofrem. Então, se eu não quero sofrer aquilo, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer o mesmo, entende? Então, a gente pode aprender também com a experiência dos outros. Nós somos pessoas que já estamos um pouco mais avançadas nesse sentido. Então, por exemplo, eu dou um exemplo bem simples, né? Uma pessoa que, por exemplo, tem um hábito, e não é uma crítica, e não estou fazendo nenhuma crítica aqui, né? A pessoa, por exemplo, tem um hábito de consumir álcool todos os dias. A gente pode, então, olhar para um tio, quando nós éramos adolescentes ou crianças, nós tínhamos um tio que tinha esse hábito. Daí, quando nós ficamos na idade adulta, esse tio, ele estava no final da vida e ele teve sérios problemas de saúde, em consequência desse hábito que ele tinha de consumir bebida alcoólica. Bom, se eu olho para essa doença, para essa pessoa com essa dificuldade, e penso, puxa, eu não quero viver a mesma coisa. Então, o que eu devo fazer? Eu devo me disciplinar. Então, a gente pode aprender também com os exemplos dos outros e com as histórias de vida de outras pessoas. E com a nossa própria história. Pode ser que nós sejamos a pessoa que estejamos cultivando hábitos, mas que ainda nocivos, mas que ainda não estejamos sofrendo e colhendo o resultado desses hábitos. Mas nós sabemos, se nós continuarmos nesse caminho, problemas poderão surgir. Então, o que nós podemos fazer é modificar o nosso comportamento. E se nós já estamos sofrendo
saibamos que, embora o motivo não possa ser consciente para nós, porque pode ser fruto de outras vidas, de outras experiências do passado, no momento em que nós modificamos o nosso comportamento, não é? Nós estamos, de alguma forma, controlando o nosso destino. Claro que a gente nunca vai conseguir controlar ele do ponto de vista absoluto, né? Mas a gente consegue, pelo menos, ter um domínio melhor das coisas que podem ou não acontecer na nossa vida. Sim. Então, como Jesus disse, por exemplo, assim, não se colhem figos nas parreiras. Por quê? Porque as parreiras dão uvas e as figueiras dão figos. Então, se eu sou uma figueira, eu não posso querer gerar uva. E se eu sou uma parreira, eu não posso querer gerar figo. Agora, se eu quero ser uma parreira, eu preciso me comportar, se eu quero frutificar uva, eu preciso me comportar como uma parreira e não como uma figueira. Entende? Ah, É basicamente assim. É basicamente isso. tá. Então, a gente já entendeu o conceito, né, do karma. A gente entendeu que pode, tendo esse conhecimento, pode usar como uma ferramenta, né, na nossa vida, para nos auxiliar, né? E tendo essa ferramenta, por exemplo, muita gente conhece, se diz ateu, sei lá, ou diz que não acredita em nada que não seja palpável, coisa assim. Aí as pessoas têm mania de, eu acho que é mania, não sei a palavra mais adequada para usar, de dizer que então vai ser pior para ele, porque ele teve a oportunidade de conhecer, né, ter esse conhecimento e não usou, escolheu não usar. E o que tu acha desse ponto de vista? Assim, tu acha que não é um pouco meio distorcido também? Eu acho que é muito, esse é um aspecto muito complicado, assim, porque daí a gente já entra, a gente já quer entender como funciona, né, essa questão da justiça de Deus, né? Eu acho assim, pela lógica, eu acho que aquela pessoa, aquele ditado que diz assim que embora seja um pouco forte, né, ele tem um fundo de verdade, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado, entende? Querendo dizer o quê? Que as pessoas que têm mais oportunidades e que têm acesso ao conhecimento e informação, elas têm mais responsabilidade do que quem não tem. Compreende isso? Por exemplo, assim, é intuitivo. Vou te dar um exemplo. Um sujeito nasce no interior do sertão brasileiro, filho de pais analfabetos, mora numa tapera e nunca teve acesso à educação. A gente não pode esperar que esse indivíduo ele venha se tornar um gênio da ciência, por exemplo, um gênio da matemática, ou uma pessoa que ocupe um cargo importante do ponto de vista intelectual, científico, numa empresa, ou numa instituição, em qualquer órgão. Agora, por exemplo, o sujeito nasce na Suécia, o pai é físico e a mãe é química, e ele estuda na melhor universidade da Europa. O que se espera dessa pessoa, por exemplo? Que ela produza alguma coisa, entende? Então a gente não pode comparar, porque as oportunidades não são as mesmas. O acesso ao conhecimento, à informação não é o mesmo. Então, a gente não pode exigir que o sujeito que nasceu lá no interior do sertão brasileiro, filho de pais analfabetos, que nunca teve acesso a nada, que ele tenha o mesmo nível de maturidade e de conhecimento e de intelecto que alguém que desde o momento da concepção e da sua vida pré-uterina recebeu tudo que ele precisava para se desenvolver. Todos os nutrientes, o afeto, o carinho, a energia, tudo. E alguém que recebeu muito menos. Então, parece meio intuitivo que aquela pessoa que teve as melhores oportunidades, porque ela fez por merecer, diga-se de passagem, não é? Então, aqui, não estou puxando brasa para nenhum assado, mas a pessoa que tem mais oportunidades, ela, no passado dela, ela construiu isso. E a pessoa que tem menos oportunidades, no passado dela, aparentemente, ela não aproveitou essas oportunidades. Então, elas foram rareando e vão rareando cada vez mais enquanto a gente não aproveitá-las. Mas isso não significa o fato de nós termos oportunidades que agora nós aproveitemos bem. Então, eu acho assim, que em tese, e é isso que eu vou dizer, muito longe de criar um sentimento de culpa, aquelas pessoas que têm mais oportunidades, mais esclarecimento, elas vão,
a responsabilidade, o peso das ações dela é muito grande, entende? Sim. Então eu acho que, que a gente não precisa conceber isso de uma forma muito assim que traga sofrimento para as pessoas que não aproveitaram as oportunidades que a vida lhes deu. Por quê? Porque todos nós temos oportunidade, essa que é a verdade, todos nós aproveitamos algumas e outras não. Mas parece intuitivo que a pessoa que tem muito mais oportunidade, bom, ela tem mais responsabilidade nas suas omissões. Nós temos uma oportunidade, duas, o cavalo encilhado passa várias vezes e a gente não consegue aproveitar essa oportunidade. Bom, né? A questão, parece que nossa situação espiritual ela fica pior do que quem só teve uma oportunidade e não aproveitou, do que quem teve meia oportunidade e aproveitou, você entende? Sim. Então, nesse aspecto, assim, eu acho que a gente precisa ter um pouco de lucidez, né? Sem querer gerar um sentimento de culpa nas pessoas, porque todos nós erramos e todos nós erraremos muito, né? E Deus é generoso e nos concede muitas oportunidades. Por que eu estou falando isso? Porque senão pode parecer que a gente pode ficar na inércia, que as oportunidades sempre surgirão, mas isso não acontece. Né? Como consta no Antigo Testamento, há um tempo de semear, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo para tudo. Então, por exemplo, se a gente analisa uma vida biológica de qualquer um de nós, a gente pode conceber, por exemplo, uma mulher. Uma mulher tem um tempo correto para gerar uma vida biológica, não tem? Sim. Dentro dela. Depois que passa esse tempo, essa vida não pode ser mais gerada da mesma forma. Entende? Então, assim, as oportunidades surgem, mas elas também passam. Sim. Então, eu falo isso por quê? Porque muitas vezes a gente acreditar que a gente pode errar à vontade e que nada vai acontecer, isso é uma tremenda ilusão. Porque o tempo vai passar e o momento para algumas coisas serem realizadas, existe um momento ou um tempo mais ou menos propício, como consta nessa famosa sabedoria do Novo Testamento, né? E quando esse tempo passa, bom, a gente vai ter que esperar que um novo tempo se constitua para que aquilo possa ser refeito, tu entende? Então, longe de trazer uma ideia de culpa para as pessoas, a gente tem que trazer uma noção de responsabilidade, não é? E maturidade também, inclusive para a gente assumir. Eu, por exemplo, já perdi muitas oportunidades na minha vida, todos nós, coisas que eu poderia ter feito e que eu não fiz no passado, né? Mas qual é a importância desse aprendizado? Bom, hoje eu posso ter bem menos oportunidades que antes, mas as que eu tenho agora eu vou tentar usar da melhor forma possível, né? Porque senão não faz sentido. Não sei se tu concorda comigo. Concordo. E foi bom ver assim, porque tu não vê como um castigo mesmo, tu vê oportunidade e responsabilidade de todos os teus atos, né? Exatamente isso. Só que como a nossa existência, por exemplo, biológica, no exemplo de uma encarnação, ela é planejada, né? Há momentos para as coisas serem realizadas. A gente não pode cobrar de uma criança, a mesma coisa que a gente poderia de um adulto, entende? Então, assim, uma criança, certas coisas que uma criança não pode fazer, que um adulto pode. Então, o tempo para certas coisas se realizarem existe, porque a vida a vida biológica ela é finita, né? Claro que do ponto de vista espiritual não. Isso não acontece, mas o problema é que quanto mais nós nos mantermos na inércia, mais tempo demorará para a gente sair do sofrimento. Então é por isso que a gente deve aproveitar as oportunidades que nós temos hoje. E se nós não temos as oportunidades, a gente deve procurar gerar as oportunidades. E Eu sou uma travou. pessoa tão ruim. Desculpa. Deu uma travadinha. Eu sou ruim, tão problemática que eu não posso fazer nada por ninguém. Não existe nenhum campo da minha vida que eu possa fazer alguma coisa por outra pessoa. É uma ilusão. Eu acho que isso é uma realidade, então eu posso gerar oportunidade. Então eu posso buscar alguma coisa que eu possa fazer por alguém, tu entende? Sim. Então essas oportunidades, elas não estão no momento materializadas na nossa vida, a gente pode ir atrás das oportunidades. Que é o fazer acontecer, né?
E a gente vai, e a gente vai sentindo isso, né? Tu parar de olhar para fora um pouco, olhar para ti, tu sabe o que que tu veio fazer, né? Só que hoje as pessoas estão meio out, meio olhando para fora demais, né? Pois é, demais. Acho que a vida ela é uma vida que nos chama muito para o aspecto externo, né? E é muito complicado. Por isso, assim, por exemplo, um exercício básico que a gente pode fazer, que todos nós podemos fazer, é ter um momento no dia para a gente examinar o nosso comportamento e o que aconteceu conosco. Né? Então, por exemplo, assim... Dentro daquele período do dia, no final do dia, por exemplo. Assim, a pessoa, por exemplo, pode, antes de dormir, passar o dia em revista. Bom, eu acordei às 8 horas da manhã, daí eu tomei café, conversei com meu filho, conversei com minha esposa, com meu marido, aí botei o trabalho, mas aqui aconteceu um imprevisto em casa e eu fui grosso com minha esposa. Bom, eu não quero mais agir assim, eu acho que eu fui, né, acho que não foi uma coisa legal, não me sinto bem fazendo isso, se acontecer eu vou procurar estar atento. Entende? Bom, daí eu fui pro meu trabalho, aconteceu um contratempo, meu chefe tava de mau humor, e eu me irritei e passei o dia inteiro com dor de cabeça. Não, mas então, assim, quando acontecer de novo, vou tentar ficar calmo, entende o que eu quero dizer? É examinar os fatos que aconteceram na vida naquele dia e o nosso comportamento. A pessoa examina os fatos que aconteceram ao longo do dia e o seu comportamento. Quando isso começa a acontecer de uma forma contínua, a pessoa vai perceber que geralmente fatos muito parecidos desencadeiam comportamentos semelhantes. E aí a pessoa pode tentar se antecipar aos fatos ou controlar o seu comportamento. A pessoa vai adquirindo consciência sobre as suas ações. A gente pode perceber que uma determinada pessoa age de um determinado modo conosco e nós sentimos, por exemplo, determinada coisa. Então estamos sendo, entre aspas, manipulados por essa pessoa emocionalmente, entende? A gente pode começar a perceber o que é através dos eventos do nosso dia, da maneira como a gente age, a gente pode começar a perceber e ter uma consciência mais profunda sobre o nosso comportamento e sobre o comportamento das pessoas que estão ao nosso redor. E a gente pode começar, com isso, a tentar controlar esses acontecimentos, ou pelo menos a nossa reação diante desses acontecimentos. E aí sim, nos tornando sujeitos ativos da nossa vida. Então, isso é uma coisa muito importante. Né? Por exemplo, quando a pessoa faz terapia, vai um psicólogo, um psiquiatra, seja, ela conversa sobre o seu comportamento, sobre a sua vida. E o outro vai ouvindo e vai vendo situações que se repetem ou não, não é? Acontecimentos que se repetem ou não, e a partir dali vai trabalhando. Né? Por exemplo, essa pode ser uma abordagem. Só que a gente pode fazer isso conosco mesmos, entende? Examinando as nossas ações. E eu garanto para ti que quando a gente começa a fazer isso com uma certa frequência, a gente vai observar exatamente o que eu falei. A gente vai começar a observar que os nossos comportamentos se repetem por meio de fatos que desencadeiam as nossas ações. E aí a gente pode tentar controlar isso e aí melhorar muito a nossa qualidade de vida. Melhorar muito a nossa qualidade de vida. Se nós somos espíritos assim, um pouco mais querendo assim uma evolução moral, a gente pode ter essa abordagem do ponto de vista assim. A minha proposta de vida é agir sempre da maneira que eu gostaria de fazer o bem ao próximo. Daí eu passo meu dia em revista e vejo todas as vezes que eu não fiz bem ao próximo, que eu fiz o mal às pessoas, entende? Uhum. Então, minha proposta de vida nesse momento é curar meu sentimento de melancolia, de quase depressão. Então, eu vou procurar observar as coisas que aconteceram ao longo do meu dia e quais foram os momentos que eu tive quedas, em que eu pensei que nada valia a pena, que a vida era ruim, que tudo era ruim. Que momentos isso aconteceu? O que desencadeou esses pensamentos, esses sentimentos, essas emoções? Quais são os eventos conectados com esses fatos que aconteceram no meu dia? Bom, daí a pessoa pode começar a perceber padrões de pensamento, padrões de comportamento, padrões de atitude que são repetitivos, para se libertar, com o objetivo de se libertar dessas ações, você entende? Agora, se eu não faço esse exercício de consciência, eu nunca vou conseguir me libertar dos problemas. E tu não vai te dar conta que é tu mesmo que está gerando aquele... Existem. Tu não sabe, a gente acha que as coisas são aleatórias, a pessoa acha que é depressivo, que ele é problemático, a pessoa tem doença, porque essas coisas, claro, eu estou aqui exagerando, né, exemplos caricatos, porque é do nada. Né? Então a pessoa pode botar a culpa na sua genética, e pode ser genético, pode botar a culpa no seu pai, na sua mãe, aí com certeza nunca vou resolver o problema, porque o problema não está em mim. Né?
Mas mesmo que eu tenha um problema crônico, o qual eu não consigo controlar, o meu comportamento eu consigo, de alguma forma, tentar estabelecer balizas para ele, né? Sim. É aquela coisa de mudar, como é que é? Tu quer mudar o que acontece na tua volta sem mudar o teu jeito de agir, né? Então, tu nunca vai ter um resultado diferente se tu não agir diferente, né? Exato, exato. Mas a gente precisa gerar consciência, né, a respeito disso, de nós próprios. E esse é um exercício que nos ajuda muito nisso, sabe? Então, esse é um Sim. exemplo simples. A pessoa se tira um dia, 1 hora por dia. Se a pessoa não consegue fazer no dia, pode fazer cada 2, 3 dias, uma vez na semana. Claro, daí já fica mais complicado porque tu é menos efetivo, né? O ideal seria a pessoa estar constantemente em vigilância, né? Orar e vigiar. Isso é o vigiar. Né? A pessoa está vigiando o que ela está sentindo, o que está acontecendo, né? No sentido de estar atento, a mente cheia, plena em relação ao momento presente do que está acontecendo. Né? Tão dito hoje, né? Tão pregado esse conceito de que nós devemos estar com a atenção plena nas coisas. Isso é atenção plena. Eu estou percebendo o que está acontecendo, mas opa, não quero me sentir assim agora. Estou me sentindo agitado, triste, ou eufórico. Não, pera, vou corrigir isso aqui, porque não, tá, então vou, né? E a pessoa vai começando a ter lucidez sobre isso. Então esse é um exercício muito valioso. E tu fazendo esse exercício, tu começa a perceber que as coisas começam a fluir, né? Porque, na verdade, a gente tem que olhar para si, não olhar para o outro mesmo, né? Tu começa a Exato. botar energia nos teus atos, que é no que tu tem controle, né? Não começa... E aquela coisa da responsabilidade, tu começa a te dar conta da responsabilidade das coisas que acontecem contigo. Porque tu Exatamente. exercitou isso, né? Exato. Isso é um exercício simples, por exemplo, né? E a gente poderia testar outro. Mas esse é um exercício simples que nos ajuda a ter consciência sobre o nosso comportamento. E quando a gente tem consciência sobre o nosso comportamento, a gente pode mudar o nosso comportamento. E quando a gente muda o nosso comportamento, a gente pode mudar, como diz o ditado, o nosso destino. Isso é o karma. Isso é lei de causalidade. Isso é ação e reação. Na prática, tu entende? Então, a melhor forma da pessoa praticar, começar a praticar, é justamente isso. É a autoobservação, que tem que ser um propósito de vida, né? A pessoa tem que ter um propósito, o propósito de fazer isso, e é muito difícil, é muito cansativo. A gente oscila, tem altos e baixos, né? Como tudo. Mas a persistência, ela vai nos trazer benefícios. Como é importante, então, saber o que é o karma, não o conceito, como eu comecei perguntando, né? Como é importante tu ver que o karma é todo um processo, né? Exatamente. Evolutivo. A Exatamente. importância disso. É um processo, exatamente, é um processo evolutivo, né? Infelizmente a gente está, ou felizmente, eu não sei, a gente está, por alguma razão, a gente está submerso nesse universo de causalidade, né? E a gente não pode se revoltar contra isso, porque é da lei de Deus, da lei natural, é da lei, como dizia o ditado antigo aí, né? É da lei. Agora, a gente pode usar a lei a nosso benefício ou não, né? Como a gente usa a nosso benefício? Quando a gente tenta, quando a gente compreende que isso é assim, e isso é a humildade, né? Muito pregada, por exemplo, pelos cristãos. Por que se diz, por exemplo, que os dois dos principais defeitos que nos impedem de evoluir é o orgulho e a vaidade? Porque o orgulho e a vaidade é o que nos impedem de enxergar que Deus é soberano no universo e que nós somos criaturas. E que se nós temos humildade e nós somos orgulhosos, nós aceitamos e temos maturidade para enxergar como Deus organiza o universo, ou a vida, o universo é uma forma equivocada, né? Uma palavra muito muito simples assim, mas como Deus estrutura a obra da sua criação, uma expressão que eu gosto. E para o nosso nível evolutivo, nós estamos imersos na causalidade. Bom, ponto. Porque se isso é justo, se não é, não interessa, porque não contribui nada para o nosso propósito de deixar de sofrer. A gente precisa aceitar essa realidade e, a partir daí, termos humildade e não sermos orgulhosos e realizarmos esse caminho evolutivo. Não existem, acho que não há figuras espirituais, mestres espirituais, Budas, Cristos, seres iluminados de qualquer credo religioso ou não religioso, que tenham ascendido sem perceber isso.
Tu compreende? É Compreendo. uma etapa do processo de evolução que tem que ser realizada. Sim. Então, Bom, então, em algum momento isso vai acontecer. eu acho que esse bate-papo foi bem válido, bem esclarecedor, sabe? Foi até além, eu acho, pelo menos do que eu estava imaginando. O conceito do karma é uma coisa tão falada e pouco entendida, né? E eu acho que preenchemos o nosso vazio, eu acho agora, assim, com relação a isso. Então, assim, eu queria agradecer a oportunidade de poder conversar contigo, né, e com todos os teus ouvintes e telespectadores. Eu espero que essa conversa possa ter contribuído de alguma forma para que alguém possa ser mais feliz. E quero dizer que eu estou sempre disponível para quem precisar. E se tu precisares ou desejares que a gente possa ter outras conversas nesse sentido, se tu achar que é valioso, que tem mérito, a gente pode desdobrar esse assunto em outros momentos também. Então, deixa eu agradecer, então, agora a tua colaboração, né? Porque foi de grande valia, nos acrescentou bastante conhecimento. E espero que a gente faça novos encontros também, porque foi bem produtivo, eu achei, nossa conversa. Foi bem esclarecedor. Agradeço. Tá bom, eu também que agradeço e espero que a gente possa realizar outros encontros como esse.